Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de IP, cara. Final do curso já, cara. Estamos acabando. Bom dia a todos, né? Então, assim, o que está acontecendo? Os alunos de IP agora estão com um belo trabalho prático para fazer sobre matrizes. Que delícia. Estamos aqui olhando aqui. Eu estava passando para eles aqui algumas dicas para fazer esse trabalho e tal. A gente estava olhando ele. Mas qual é o objetivo do nosso encontro aqui de hoje, cara? Além de a gente falar um pouquinho desse trabalho daqui a pouquinho. A gente fez uma atividade na aula anterior, onde eu passei vários algoritmos para eles implementarem lá na hora, né? É o famoso algoritmos contra o tempo que eu gosto de fazer eventualmente. E um dos algoritmos que eu passei, o algoritmo final, era fazer a matriz imprimir, ser impressa num certo padrão. A gente vai criar um novo método de inicializar a matriz, que vai ser o inicializa padrão, entendeu? Inicializa padrão. Obviamente, para esse método funcionar, eu impus algumas premissas que eles podiam assumir para poder rodar. Qual a primeira premissa? A matriz sempre teria uma ordem ímpar. Então nunca seria número par, sempre vai ter um número ímparzinho. Tá? Então vai ser 1, 3, 5, 7, 9, 11 e tal. A segunda premissa que eles poderiam assumir é que a matriz é de ordem quadrada. Então nunca vai ter uma matriz disforme. Então sempre vai ser uma ordemzinha quadrada. Qual o objetivo? O núcleo da matriz, o lugar onde você encontra o elemento central da matriz, sempre tem que ser zero. Todo mundo em volta desse cara tem que ser um. Todo mundo em volta do um tem que ser dois. E assim por diante. Então, a brincadeira toda é imprimir a matriz dessa forma. Não importa a ordem que você faz a matriz. Você imprime a matriz, ela vai obedecer esse carinha. Então, a gente fez um pseudo-algoritmo lá, obviamente para não demorar muito para terminar a aula. Hoje a gente vai implementar ele hardcore, a forma como pedem, cara. Entendeu? A gente vai implementar o bichão aqui. Então, como é que vai ser? Eu falei para eles que existiam duas formas de a gente implementar esse tipo de algoritmo. A primeira forma é você fazer um cálculo de distância em relação ao centro, passar fazendo sempre o cálculo e colocar lá. E outra, para cada posição que você estiver, você usar uma referência e fazer um cálculo. Você não tem que ficar pegando descobrindo onde está o cara para toda hora fazer distância. Não. Dado o índice I e o índice J que você tá, você usa esse cara para fazer o cálculo. Então, e eu comentei com vocês que é o seguinte, que é, a gente não vai usar no gerador de número randômico aqui, né? Claro. É, a gente vai usar o set, com certeza. Como é que a gente faria aqui? Eu comentei com eles que é o seguinte, que se a gente quer fazer que a matriz tenha a inicialização correta, a gente tem que colocar um cara lá dentro a gente tem que primeiro dizer assim, como é que eu sei que eu estou olhando o cara que está no meio da matriz? Então, a gente tem um jeito de saber. A gente descobriu que quando a gente passa uma matriz de ordem 1, se fica aqui, pô, ela vai ter, lá no meio a gente quer que fique o zero. Quando a matriz for de ordem 3, pô, a gente sabe que a gente, na posição 0, 1, 1, 1, vai ter o zero. Então, assim, bora fazer aquela primeira coisa que eu vou comentar aqui. Eu comentei que a gente podia fazer isso de diferente forma. Vamos tentar imprimir esse cara aqui. Eu vou colocar o novo valor aqui. Recebe zero. Vamos começar esse cara aqui. Vamos fazer ele incrementalmente, como eu gosto de fazer. Então, assim, qual é o objetivo aqui, então? A gente vai partir de um algoritmo que inicializa a matriz padronizada, da forma como você já conhece, né? Deixa eu comentar essa galera aqui que a gente não vai usar, né? Tá? E esse cara aqui a gente não vai usar. Vai ser o inicializa padrão, né? Salvar, vamos executar o rapaz aqui. Clear. Mandou imprimir alguma coisa? Mandei imprimir nada. Beleza, tá show de bola. Vamos mandar agora imprimir a matriz. Cadê a matriz.impressão? Imprime. Oh, tá bem ali, né? Ah, tudo bem, professor. Não deixa o senhor errar essas coisas. Beleza, valeu. Muito obrigado, cara. Você é muito
Show de bola comigo. 000. Pô, beleza. É, bora fazer o seguinte. Essa aqui é a matriz que foi inicializada por padrão nesse tamanho, nesse cara aí. Mas eu quero agora colocar um valor diferente. Então, assim, eu vou inicializar. Quando for o cara do meio, no meio da matriz, como é que a gente acerta o cara do meio? O cara do meio é sempre dependente da ordem. Então, assim, ordem 3, onde é que esse cara tá? Então, bora fazer o seguinte: bora colocar no novo valor agora um valor diferente. Vamos colocar nele aqui, conte, colocar a nossa linha. A nossa ordem aqui é 3. Então o número está 3 lá. O maior número da matriz é 2. Pô, beleza. Esse cara aqui é tipo tem uma relação com esse caboclo aqui, se a gente olhar esse vetor aqui. Bora agora aumentar essa matriz para o tamanho 5. Lembrando que a gente combinou de fazer sempre matrizes de tamanho ímpar, né? Vamos lá. 0, 1, 2, 3. Pô, beleza. Aqui era 1. Aqui foi 2. Bora ver a matriz agora de tamanho 7. Número ímpar. Sempre número ímpar. Sempre número ímpar. Tamanho 6. Quem tá aqui? 3. Vocês estão vendo um padrão? A minha ideia é sempre assim: é levar vocês a fazerem uma coisa empírica para tentar observar um padrão e desse padrão a gente derivar uma equação, ou devorar uma fórmula, ou entender. Então, assim, tudo que vocês estão fazendo na forma de algoritmo, na verdade, é uma equação que vocês estão desenvolvendo. Essa equação ela tem um padrão. A gente está vendo um padrão e a gente está fazendo engenharia reversa desse padrão para tentar qual é a fórmula que expressa esse padrão, entendeu? Então a gente viu que quando ela tem tamanho 0, o cara do meio é 0. Quando ela tem tamanho 3, o maior elemento é 2 e aqui no meio é 1. Quando ela tem tamanho 5, o maior elemento é 4 e aqui no meio é 2. Quando ela tem tamanho 7, o maior elemento é 6 e o endereço do meio é 3. Então vocês estão vendo que é a ordem que você recebeu, tira 1 e divide por 2. Se você pegar a ordem, tirar 1 e dividir por 2, você vai ter exatamente o endereço do cara do centro. Então, vamos testar para ver se essa ideia deu certo. E a gente pode usar essa mesma implementação que a gente está fazendo aqui agora para fazer essa loucura. Como é que vai ser? Vai ser bem aqui, ó. If, if. Então vamos lá. Qual o valor que a gente sabe? A gente já sabe, a gente já pegou, a gente já tem a nossa ordem aqui. Então eu vou criar mais um cara aqui, que é vou colocar assim, index central. Quem é o index central? É o que a gente acabou de derivar aqui, né? A ordem menos 1 dividindo por 2. Então eu sei, entendeu? Que esse cara, o index central, é a ordem menos 1 dividido por 2. Beleza. O que eu vou fazer agora? If conte i igual a index central ou i, não, tem que ser e, né? O que eu quero imprimir só lá no meio, né, bicho? E o conte j foi igual a um index central, eu vou fazer um override, cara. O novo valor vai ser 0. Se tudo que a gente pensou deu certo, esse cara vai funcionar. Então vamos lá. Oi! Oi! Vamos ver, né? Olha,
certo, professor. Aparentemente. Professor, por que aparentemente? A gente tem que testar mais casos, meus crianças. Senão a gente não pode ficar derivando aqui, dizer que tá certo por causa de um cara só, brother. Vamos testar o 9 aqui. Não vem com esse papo de dizer que o algoritmo tá certo porque acertou um caso, cara. Aí é garotear, né? Oi! Tá certo, professor. Se fica aqui, eu consegui identificar o padrão do cara que eu quero colocar. Porra, beleza pra caramba. Só que aí a parada, se vocês olharem, agora eu consegui entender como é que eu consigo saber onde é que eu tô na matriz. Eu consigo me localizar na matriz sabendo algumas características desse cara. Pô, show de bola, professor. É, o que que eu poderia fazer para me ajudar aqui? Então, a gente pode fazer o seguinte, bora, agora, entendeu? Fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pequena alteração nesse padrão da matriz. A gente vai colocar agora, no local desse novo valor aqui, a gente vai colocar já um valor fixo. A gente não vai colocar mais esse cara aqui. Na verdade, a gente vai colocar esse cara aí mesmo. Vou parar aqui. Isso aqui é só para identificar que a nossa conta ali fez sentido. Eu sempre vou colocar esse cara aqui menos o index central. Então, agora, dentro do novo valor, sempre vai ter um índice central. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Para vocês verem como é que a matriz fica. É bem legal ver esse comportamento no código. Olha o que aconteceu. Metade para cima ficou positivo, metade para baixo. Quer dizer, metade para cima ficou negativo, metade para baixo ficou positivo. Olha que bacana. Se eu tivesse feito isso aqui, ó, o Cont J, a metade de cá, a primeira parte da matriz seria toda negativa, outra parte da matriz seria toda positiva. Professor, como é que a gente faz então para pegar o módulo, cara? Seria muito legal o módulo, né, professor? Vamos então descobrir módulo de um número em Java. Vamos lá, valor absoluto. Pô, bacana, cara. Vamos ver o que tem aqui no Gruge, cara. Guge. Na class Math, tem aqui o Math ABS, cara. Pô, ABS não é abdominal? Não, professor. ABS é freio? Não, cara. ABS. Eita, o bicho ficou tenso aqui, né? Math é Absolute, cara. Então vamos lá. Vamos usar o cara? Bora usar o cara, bicho. Internet é cheia de coisa, né, bicho? Então vamos lá. Esse cara aqui, eu vou passar .math.abs. Esse maluco aqui, ó. Bora ver como vai ficar agora? Olha que divertido. Uh! Distância para cima e para baixo desse cara. Caraca, professor. Então assim, o professor tá quase o que o senhor pediu, né? Tá quase. Eu só queria misturar esses dois caras, né? Eu queria misturar esses dois caras. Por quê? Vem comigo. Zero tá central. Zero tá central. Aqui é 1 e aqui é 1. Aqui é 0 e aqui. Pô, professor, o outro aqui. E aqui é menos. Seria 2, né? Pô, eu quero sempre pegar o cara maior entre eles, né? Lembra aqui comigo que eu falei na última aula, ó? 0, pô. Aí quem tá aqui do lado? Aqui tá 1, pô. Eu quero pegar quem é o maior dos dois, cara. Então, vamos lá de novo. A gente vai calcular agora dois valores, que é o valor do i e o valor do j. Então, eu vou criar agora aqui duas variáveis, novo valor i e novo valor j. Só esse é o melhor nome dessa variável? Com certeza não, cara, mas é só para não dizer, né, bicho? Vamos lá. Bora fazer um negócio bacana. Ah, não, tem que ter um novo valor aqui também. Ele tem que manter. Esse cara tem que continuar. Tem um novo valor i, que é o cont i menos o cara central. E tem o cont i, né? Tem um novo valor i e o cont valor j. Quem é que eu vou jogar no novo valor? Quem for maior que ele, cara. Então eu vou colocar assim, ó. Novo valor recebe novo valor i.
Eu faço aquele if aqui, né? If. Opa, desculpa. If novo valor i for menor que o novo valor j, novo valor recebe novo valor j. Cara, eu acho que vai resolver. Vamos ver. Olha aí. Eu peguei o que é maior. Aí tem aquele padrãozinho. Professor, você tá hardcoded, professor. Você tá mentindo. Tá bom, cara. Eu vou diminuir a matriz aqui, pô. Vamos lá. 5 por 5. 500 por 500 não, não faz isso não. 5 por 5. Vamos lá. Tá aí, ó. De novo. Professor, e se eu fizer a matriz um por um, professor? Seu código vai dar errado. Com certeza vai dar um crash. Esse código não funciona. Claro que funciona, garoto. Aqui é desenvolvimento de software, aqui é engenharia de software, maluco. Aqui não é brinquedo, não, pô. Professor, então, se eu colocar uma matriz 13 por 13, vai rolar? Vai, cara. Olha aí. Bonitão. Galera, eu tenho que fazer essa pergunta. Foi muita ciência de foguete fazer isso, cara? Quem conseguiu entender de forma bem tranquila o raciocínio que levou a fazer isso aqui? Lembrando, isso era uma questão de desafio que vocês tinham capacidade de resolver em menos de 5 minutos lá na sala de aula. Dado o estado atual onde vocês estão na disciplina, isso aqui era uma questão que vocês tinham que conseguir resolver em 5 minutos. Entendeu? Eu fiz bem demoradinho aqui porque, pô, a gente ia acompanhar e tal, mas esse é o tipo de coisa que você avalia, entendeu? Aí acabou. Então, eu acho que esse que é o ideal do negócio, é vocês conseguirem antecipar uma forma de pensar para vocês verem, porra, cara, com o cálculo de índice eu consigo chegar naquele valor, tal, papapá. Deixa eu ver aqui como é que é um padrão. Isso aqui a gente pode variar, por exemplo. Vocês estão vendo esse negócio aqui? A gente pode variar isso baseado em outra referência, por exemplo. A nossa referência aqui tá no valor da ordem, né, pô? Eu podia fazer esse cara migrar de um lado para o outro, subir acima, embaixo e tal. Então a gente pode mexer nesse cara, mas a forma como eu pedi, eu dei uma referência para vocês dele, entendeu? Tanto do I quanto do J. Então aí a gente consegue mexer nesse cara de maneira até bem sutil. Dá para fazer de outro jeito, dá para fazer de outro jeito, mas esse aqui para mim é o jeito mais bobinho de fazer, entendeu? A gente a cada I e J a gente calcular ele, entendeu? Então é só uma equaçãozinha. Daria para fazer isso aqui, galera, tudo aqui dentro, num if só? Daria. Eu podia pegar esse cara aqui todinho e jogar aqui dentro, entendeu? Mas eu gosto de fazer devagar, cara, tranquilo, suave na nave e tal. Então assim, primeira coisa, eu pego os dois valores que eu quero comparar, jogo eles no valor central. Se o outro valor for maior, atualizo. Se não, deixa esse cara que estava aí mesmo. Aí pronto. Porque um dos caras vai ter que ir, então eu assumo que vai o primeiro. Só troco se o segundo pedir isso para que isso aconteça. Então acho que essa era a ideia aqui de mostrar esse algoritmo de impressão, porque esse é um tipo de coisa, galera, que cai nas provas de IP. Eu já posso dizer para vocês, isso vai cair na prova de vocês. Se prepara para uma questão dessa aqui, de algum padrão. Vocês têm que desenhar algum padrão, né? Detectar um padrão. A matriz está nesse padrão, tal. Então, às vezes a questão não é forçar a inserção, eu vou passar uma matriz, ela está naquele padrão? Aí vocês vão ter que fazer esse cálculo aqui para descobrir o novo valor que eu vou inserir é o valor que está lá dentro? Se é, beleza. Enquanto tiver igual o cálculo com o valor que eu estou encontrando, tá certo. Se não, tá errado. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: o cara falou o seguinte, olha, eu quero que isso aqui é bem mais legal, é fazer assim, ó, 0, 1, 0, 1, fazer tipo assim, com um padrão assim de tipo uma cebola, camadas, sabe? Camada 0, camada 1, camada 0, camada 1. Essa é outra forma também de fazer uma versão desse algoritmo aqui. Ele é mais leso ainda, tá? Porque você tem que ver se é números ímpares e números pares, né?
a linha ou a coluna. Aí você já sabe, já vai colocando uma parada lá dentro. Entendeu? E tem essa outra sequência de diagonal inferior, diagonal superior. Sempre fazendo essas continhas aqui, você acerta o valor que você precisa para ela. Então, mexer com matrizes, muitos algoritmos com matriz têm essa característica de você fazer uma operação matemática utilizando os índices para verificar alguma coisa que está dentro dela ou para armazenar algum valor baseado nesse padrão. Aí a gente chega nessas coisas que vocês viram aqui, que independente do tamanho da matriz que a gente faça, a gente consegue obedecer o valorzinho que a gente quer. E vocês viram que a gente começou bem bobinho, né? Tipo, a distância para o centro da linha, a distância para o centro da coluna. Pô, falou, pô, mas como é que eu faço para esse cara aqui? Eu quero pegar o valor absoluto. Pô, agora eu quero pegar o maior dos dois caras, entendeu? Professor, e qual seria a consequência? Agora vamos testar, já que a gente está brincando, né? Se eu pegasse o menor desses dois caras, eu estou pegando o maior, né? E se eu quisesse pegar o menor, qual seria a distância entre eles? Assim, tipo, eu coloquei um valor. Eu vou colocar agora. é, Se esse cara for maior, a gente vai agora pegar o menor valor possível. Então eu coloquei um valor aqui. Se ele for menor que esse valor, ele vai trocar. Bora ver qual é a consequência? O ideal é que vocês pensem agora. Vou fazer que nem aqui o pessoal de vídeo, né? Dê uma pausa no vídeo, pense, entendeu? Como é que vai ficar a matriz se a gente fizer desse jeito? Aí você coloca. Vamos ver agora? Despausou? Beleza. Vamos ver agora o resultado. Olha como é que fica. É muito legal, cara. Você vai criar uma matriz que ela você tem a cruz central, que é a cruz dos zeros, entendeu? Porque você está sempre pregando a menor distância em relação às linhas centrais, na verdade. Então, assim, o que você vai ter aqui? Qual é a menor distância entre a linha central? Desse cara é 1. 1. Porque assim, esse cara aqui tem esse cara, tem esse cara aqui. Aí você vê que a distância maior vai para os outros lados, ó. Simplesmente porque eu troquei um maior por um menor, entendeu? Esse é o tipo de coisa que eu acho legal que vocês, ao treinar, ao programar várias vezes, vocês vão começando a adquirir. Quando você olha um código fonte, você tem que ganhar essa percepção de, cara, isso aqui vai. Qual é a consequência dele? O ideal é não rodar para saber a consequência. É você olhar o código, rodar na sua cabeça. Isso aqui vai ser a consequência desse código. Aí você vai lá, pô, executa. Ele executou exatamente como eu esperava. Lembra aquilo que eu sempre gosto de repetir com vocês na sala de aula. A gente é desenvolvedor. Qual é a característica do desenvolvedor? A gente não confia em código dos outros, brother. A gente mal confia no nosso, vai confiar no dos outros. Então, assim, nós temos que saber a resposta do programa antes do programa dar a resposta pra gente. Porque a gente é que vai avaliar se o programa tá certo. Não é ele que diz que a nossa resposta está certa ou errada. Então, sempre lembra dessa parada. É importantíssimo, importantíssimo para desenvolvedor. Não confia em código, bicho. Código é feito por alguém e alguém pode errar. Então, essa parada dos padrões, de só trocar um negócio e ter uma consequência bem diferente, é comum. É muito comum acontecer. Então, assim, você conseguir, de maneira inicial, prever o comportamento de um código baseado numa equação, você consegue entender basicamente como funciona a computação gráfica, tá? Quem gosta de computação gráfica ou pretende se embrenhar nessa área, entendeu? Não estou falando de design gráfico, design de jogos, storytelling. Não estou falando disso. Eu estou falando de computação gráfica. Computação gráfica é transformar estruturas matemáticas, estruturas de dados em imagens. Isso envolve algoritmos desse tipo aqui. Entendeu? Fazer rasterização, fazer renderização, fazer aplanamento de superfície e tal, fazer tracing de raio. Então, assim, tem um monte de coisa que envolve isso aqui. E muito de computação gráfica tem aquela parada, entendeu? Exatamente, André. A gente tem sempre. Tudo vai ter um significado matemático que você está querendo buscar e a consequência desse significado dentro de uma estrutura de dados, dentro de uma visualização. Essa é uma coisa bem comum de acontecer. Beleza, galera. A gente inicializou aqui baseado no nosso exemplo da aula passada. Show de bola, tal. Entendeu? Então, assim. Esse cara tem essa característica, você conseguir fazer, e esse algoritmo aqui a gente pode utilizar de diferentes formas. Mas o que eu quero ver com vocês aqui mais hoje? É o seguinte, quando a gente está fazendo algoritmo de matrizes, a gente tem aquele negócio de copiar
copiar a matriz maior para a matriz menor. E esse cara aqui que eu queria analisar com vocês com um pouco de cuidado agora. Por que esse cara aqui a gente tem que analisar com cuidado? Porque ele é o cerne do algoritmo de determinante de matriz. O que acontece aqui no meu caso aqui? Como é que eu resolvi implementar esse cara? Lembrando, eu não gosto de fazer aquele negócio de deixar alguém criar um objeto dentro de outro. Tipo assim, eu vou passar para ti uma variável, tu cria um objeto lá dentro e tu me retorna esse objeto criado. Não. Eu gosto de evitar o máximo possível isso. Eu gosto de fazer injeção de dependência. O que é? Eu passo o objeto para o cara já pronto. Eu crio ele fora. Então, seguindo essa filosofia de injeção de dependência que eu já expliquei para vocês antes, o copia matriz menor para o menor faz exatamente isso. Ele recebe como parâmetro dois, duas matrizes. Ele assume que essas matrizes têm os tamanhos corretos para fazer o trabalho. Então, o que é isso? A matriz maior é uma ordem a maior do que a matriz menor. Então, se aqui a matriz maior é 5, essa matriz menor é 4. Se esse cara aqui é 3, esse cara aqui é 2. Se esse cara aqui é 11, esse cara aqui é 10. É uma presunção que esse método tem que fazer. Ele não tem que fazer todos os checks antes de executar. Alguém antes dele fez isso e passou para ele. E ele recebe dois I's e J. Um I e um J. É o I só que não e o J só que não. Significa, tu pode copiar, tu vai copiar os elementos da matriz maior para a matriz menor, desde que não tenham esse certo I e desde que não tenha esse certo J. Por quê? A gente está pegando o cofator. Vai usar esse cofator. Qual é o índice do cofator? É I e J. Então eu tenho que criar uma matriz a partir da matriz grandona, tirando a linha e a coluna daquele cofator. Então eu não posso copiar nem o I nem o J. A partir daí a gente tem duas estratégias. A primeira estratégia, qual é? É você copiar, sair andando na matriz pequenininha, puxando as coisas da matriz grande, ou a segunda estratégia é você andar na matriz grande, jogando as coisas para a matriz pequenininha. Pode parecer a mesma coisa, mas são coisas muito diferentes e elas têm consequências diferentes no código. Uma coisa importante, quando a gente anda numa matriz, a gente tem o cont I e o cont J. Vocês já estão acostumados com cont I e cont J. A gente até criou aqui, ó, cont I e cont J. Só que vocês vão perceber o seguinte, a gente está lidando agora com duas matrizes. A gente não pode usar o mesmo cont I e cont J para as duas matrizes, porque tem uma hora que uma vai andar na frente da outra, porque ou uma vai andar atrás da outra, dependendo do I e do J que você está usando naquele momento. A ideia é que as duas matrizes vão começar no mesmo número e vão terminar em números diferentes, porque elas têm ordem diferente. Vai ter uma hora que alguém vai pular uma para poder acompanhar a outra. É a hora que a gente tem que fazer a decisão. Então, esse meu algoritmo aqui, qual é a característica dele aqui? Então, você tem que escolher qual o algoritmo que vai qual a matriz que vai ser percorrida pelos paras. E tem uma outra matriz que você vai fazer a gerência manual do contador. Então, nesse meu algoritmo aqui, o que é que está acontecendo? Eu estou fazendo a gerência manual da matriz maior. O que significa aqui? Eu estou andando na matriz pequenininha e o que eu estou fazendo aqui com ela? A matriz a menor, eu estou setando o valor nela baseado no andar que eu estou dando nela. Então, assim, o B é a matriz pequenininha. Então, eu estou andando nele. O contador A é o contador que anda na matriz grande. O que acontece? Tem uma hora que eu vou chegar num I que eu não posso andar naquele I da matriz grande, porque é o I onde está o cofator na matriz grande, então eu tenho que pular. Então essa aqui é a minha versão do algoritmo, que eu ando na matriz pequenininha. Então o A e o cont A e o cont I começam sempre iguais. Só que se eu chegar, o meu cont A da minha matrizona for a linha que eu não posso andar, ele incrementa essa linha. Pô, bacana. Eu estou no cont B aqui. Esse aqui já é o conte da coluna. Eu estou andando na coluna, pá, pá, pá. Eu cheguei na coluna da matriz grande que eu não posso copiar, cheguei. Incrementa o cara. Então, aí assim, vamos supor, eu tô numa matriz 3x3 e eu quero copiar para uma matriz 2x2, por exemplo. Por exemplo. Aí eu digo assim, olha, não pode copiar a linha 2. Então assim,
Vai copiar a 0. Aí quando chegar na 2, esse cara aqui incrementa um a mais. Esse cara vai passar um a mais. Por que que eu gosto desse negócio aqui, dessa abordagem que está indo no código-fonte de vocês? Primeira coisa, se você vai na matriz pequenininha, você anda, percorre a matriz pequenininha puxando as coisas da matriz grande, você nunca vai incorrer no risco de fazer um array out of bounds da matriz pequenininha. Por quê? Você vai parar quando ela parar, quando chegar no tamanho dela. E o segundo ponto é que quando você pula um cara na matriz grandona, entendeu? Você nunca corre o risco de, na matriz grandona você dar array out of bounds, porque ela sempre tem um cara a mais que você. Qual é a única desvantagem desse método aqui? É que todo laço vai ter um if. E esse if só vai entrar uma vez. Então, assim, tipo, se a matriz for 13 por 13, nas 13 colunas que vai entrar aqui, 13 vezes ele vai fazer a pergunta. Só uma das vezes ele vai entrar, porque é a vez que ele vai fazer pular a linha na matriz grande. Mas feito isso aqui, cara, funciona direitinho. No final, o que é que ele vai ter? Ele vai ter a matriz menor com os valores setados da matriz grande. Bora ver esse cara funcionar usando já a matriz que a gente criou de padrão aqui. Vamos lá. Então, eu vou criar uma matriz aqui menor. Mat1 igual a new matriz. Só que ela vai ser um pouquinho menor que essa aqui. Ela vai ser 12 por 12. Lembrando, a gente está seguindo uma premissa que eu passei para o algoritmo funcionar. Tá legal? Inicializei com o padrão. Então, mat1 ponto. Deixa eu pegar o nome dela aqui, né? Copia a matriz menor para matriz maior para menor. Aí o que eu vou dizer? Aqui eu tenho que passar. Isso aqui vai ser a mat2, né? Mat1, mat2, mat1, tá. Inicializar padrão. A mat2 tu não precisa inicializar porque ela já foi inicializada pela linguagem e a gente vai copiar coisas para ela agora. A matriz 1 que precisa realmente inicializar da forma como a gente precisa aqui, né? O que eu então? Mat1, mat2. Aí aqui você vai dizer os endereços que você não quer que sejam copiados. Então assim, o que vai acontecer aqui? Eu vou imprimir a matriz 1 e vou também imprimir a matriz 2, que a gente vai comparando uma com a outra. Então, vamos começar do básico. Não vai copiar nem a primeira linha nem a primeira coluna. Vamos lá. Olha aí, ó. Daqui para baixo, ele ignorou, mas ó, a última linha está aqui, a última coluna está aqui. Ele ignorou a primeira linha, os dois 6 aqui ele ignorou completamente. Dançou. Essa linha, essa coluna não podem mais. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a linha central desse cara aqui agora. Então vamos lá. A matriz 13 por 13, então vai ser dividido por 2 é a linha 6 e a coluna 6. Já era. Agora eu tenho uma matriz, ó, sem a linha central. Então saiu esse zerinho aqui, essa galera aqui, ó. Saiu essa galerinha aqui, ó. Então, nessa última linha aqui, tá a galerinha bonitona, fechada no 6, mas ó, você tá vendo que tá faltando uma linhazinha aqui, entendeu? Então, é nesse algoritmo aqui, é nessa interação aqui que vai acontecer a execução do algoritmo de determinante de Laplace. Olhando bem, então, vamos lá. Quando a gente está calculando o determinante da matriz, no algoritmo base, entendeu? Para cada... Você tem que andar numa linha ou numa coluna. Lembrando como eu mostrei para você na sala de aula. Aqui, eu estou colocando no braço o contilinho. O contilinho aqui, eu podia ter colocado bem aqui, assim, ó. Cont L. Recebe 0, entendeu? Professor, por que você não colocou? É para não ajudar vocês, cara. Senão ia ficar muito fácil, né? Então, assim, esse cara aqui podia estar aqui, ó. Esse cara podia estar aqui. Esse cara podia estar aqui, entendeu? Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Eu travei na linha, eu tô travando na linha 0, eu só tô andando na coluna.
Então a linha tá travada na linha 0. Mas eu podia andar na linha 1, na linha 3, na linha 10, né? Podia andar, mas eu tô travado na linha 0, entendeu? Por quê? Porque eu não tô analisando a matriz, então não sei, entendeu? Pega o cofator, pega o sinal, e aí vem, ó, aqui eu crio uma matriz menorzinha. Aqui eu dei o nil. Aí, ó, copia a matriz maior para menor. Matriz maior, matriz menor. Aí eu digo qual é a linha e a coluna do cofator que não podem ser copiados. Aí, para esse cara, eu tenho que calcular o determinante. Porque o cálculo da determinante de uma ordem exige o cálculo da determinante das ordens inferiores. Aí, ó, pega o determinante temporário, vezes o sinal, vezes o cofator. Então, com a resposta, pá, e retorna. Então, galera, esse cara aqui tem essa característica bem sutil de vocês fazerem o cálculo. E aqui que vem a brincadeira. Se cofator é 0, para que fazer qualquer coisa aqui embaixo, velho? Já seria uma ótima otimização só perguntar if cofator é 0, não faz o resto. Já vai economizar um pouquinho, entendeu? Cara, eu posso até fazer isso. Tem um tempinho. Vocês deixam eu fazer isso aqui, fazer esse pequeno experimento para vocês verem como é que funciona? Quem for a favor, quem me permitir, levante a mão, por gentileza. Só pra saber que eu não tô viajando na maionese e tal, assim. Pô, a galera, pô, esse professor é foda. Não, tá bom, beleza. Vamos lá. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um if, ó. If. Não, eu vou fazer o melhor, cara. Pô, eu vou começar a dar um grau pra vocês, né? Otimizado. Det ordem N, otime. OT, tá. Porra, ordem not é brincadeira, né? Ordem N otimizado. Pronto. Então, aqui que vai acontecer a brincadeira, ó. Essa é a melhor otimização possível? Com certeza não, professor, mas ela já é melhor do que nada. E ficou o fator é igual a 0, ou ele for diferente de 0, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. A resposta é... Tá, esse cara aqui é 0, então assim. Cadê minha... Quem é a resposta aqui no caso que eu estou recebendo? É a chamada da recursão e tal. Beleza. Então o que acontece aqui? Se o cofator for diferente de 0, a gente vai calcular aqui. Se ele for 0, em tese não acontece absoluta. Não, a resposta. Onde é que está a minha resposta inicial aqui? Eu recebo. A resposta recebe 0. Eu tenho que incrementar. Nesse passo aqui. Não faz mais nada. Exatamente isso. Então, assim, o que acontece aqui nesse caso? A minha resposta é um somatório, que eu tenho que sair somando os subcálculos de cada linha e cada coluna da linha que a gente está andando ou na coluna que a gente está andando. Então, assim, se o cofator for diferente de 0, aí você faz isso. Mas se ele for 0, esquece isso aqui, cara. Não vai alterar nada, porque o que tu vai somar em resposta? 0. Então, se tu vai somar 0, tu não tá... É como se tu estivesse somando 0, colocando 0 nisso aqui. Como não vai alterar o cara, não precisa fazer mais nada. Então, se o cofator é 0, se essa linha, essa coluna for 0, então, esse cara aqui é a otimização que vocês têm que fazer. Uma parte dela. Por quê? Nesse meu caso aqui, o que está acontecendo? A minha linha está travada, é a linha 0. Como é que eu sei que essa é a melhor linha para fazer essa otimização? O ideal seria eu escolher a linha ou a coluna que tem mais 0, porque isso aqui vai acontecer mais vezes. Isso aqui acontecendo mais vezes, eu economizo mais tempo. Professor, bora ver isso acontecendo agora, professor, bora. Então eu vou cancelar agora, comentar de novo esse pedaço aqui do código, né, que a gente estava brincando aqui. Bora voltar ao código do cálculo da determinante aqui, deixa eu compilar, guardar de novo aqui. Só que dessa vez eu vou fazer o det normalizado. Vou fazer
Tá aqui. Aí obviamente vai ser um negócio meio cabocão, claro. Vocês não vão fazer desse jeito, obviamente. Determinante otimizado. Esse cara aqui vai chamar esse cara aqui, ó. Por quê, professor? Porque esses dois caras aqui são bobões, né, cara? Isso aqui é a galera que a gente calcula no braço. Agora, o determinante otimizado, ele chama esse maluco aqui, cara. Porra, beleza. Então, é esse que a gente... Tem duas funções agora aqui que a gente vai comparar. E aí, como é que vai funcionar agora aqui? Eu vou pegar o meu main aqui. Vou inicializar minha matriz randômica, né? Opa. Deixa eu passar esse negócio aqui para baixo. Esse cara aqui veio comentar. Tá. Pega 13 por 13 não, né, professor? 13 por 13 é do mal, né? Faz isso não. 13 por 13 não. Inicializei a matriz 1, criei a matriz 1, inicializei ela. Como é que funciona? Em tese, vocês vão implementar no objeto matriz todas as versões que vocês têm que fazer dela. Beleza. Esse cara aqui é o primeiro cálculo. Pô, beleza, tal. Eu só vou imprimir uma vez a matriz, não preciso imprimir nada. Agora, esse cara aqui, eu não vou calcular eu não vou chamar esse determinante aqui. Eu vou chamar esse aqui, ó. Determinante otimizado. Por que eu estou fazendo desse jeito aqui? Porque desse jeito aqui, determinante otimizado, ele vai chamar esse cara aqui. Quando for os outros caras, o de ordem 1 e de 2, ele vai chamar esse aqui. Agora, esse cara aqui sempre vai chamar. Ah, tem uma coisa importante. O determinante otimizado tem que ser chamado aqui de dentro do meu determinante otimizado. Se eu chamar esse cara aqui, ele vai chamar o normal. Então, o determinante ordem chama o determinante normal. O determinante otimizado chama o determinante otimizado. O determinante... Desculpa, cadê o determinante... Det ordem N, det ordem N otimizado. Tem que chamar o determinante otimizado. E esse cara aqui chama o det ordem N otimizado. Perfeito. Tu tem que fazer que... Senão vai acontecer o seguinte. Na primeira chamada vai ser o otimizado. Aí as outras chamadas ele vai chamar o normal. Tu tem que tomar cuidado. Os otimizados chamam os otimizados. O baseline chama o baseline. Entendeu? Por isso que eu digo assim, tenta evitar misturar, crie métodos, não sei o quê. E esses métodos que vocês vão criar, eu quero que vocês expliquem. Todos os métodos que não for o método baseline que vocês tiverem que criar, vocês têm que explicar no relatório de vocês. Tá legal? Então, bora agora comparar esse pequeno experimento que a gente está fazendo aqui, prévio aqui, para ver da parada rodando. Vamos ver o que vai acontecer. Esse foi o não otimizado. Olha a diferença do otimizado. Tá vendo que deu o mesmo determinante, ó? Determinante desse número, determinante desse número. Mas olha a diferença de tempo. Esse aqui foi 3 segundos e meio, que é o que a gente estava acostumado a ver na de 11. Esse aqui já deu 2 segundos e meio. Pô, de 3,5 para 2,5 é uma boa, quase 30% aí, cara, entendeu? Vamos rodar de novo para ver outra matriz rodando? 3 segundos e meio. Esse aqui otimizou mais ainda, entendeu? Por quê? Vamos olhar um caso. Por que esse cara aqui não otimizou tanto, professor? Porque se tu olhar aqui, quantos zeros tem na linha 0? Nenhum. Agora esse cara aqui, quantos zeros tem nessa linha aqui? Tinha um. Brother, só de puxar um já economizou um tempão. Chega a economizar tudo isso? Chega, cara. Quando você consegue evitar uma chamada de alto nível, você economiza muito tempo. De novo aqui. Não tem nenhum zero na primeira linha. Mas por que isso aqui aconteceu, professor? É só tu olhar as próximas linhas, ver onde é que tu encontra zero nelas mais rápido. Então, essa aqui é a grande sacada desse algoritmo aqui. É você ir descendo aos pouquinhos cada um desses caras aí. Toda matriz que ele vai pegando, nesse meu algoritmo aqui, que é o baseline, toda matriz que ele pega, ele sempre vai usar caminhar na primeira linha. Então, se os zeros aparecem muito frequentemente nessa primeira parte da matriz, mais rápido vai ser. Sempre vai ser mais rápido. Ó, e às vezes o que acontece é o seguinte, como se muitas matrizes lá no finalzinho tem muitos zeros, a tendência é ser mais rápido ainda. Então,
3,5 para 2. Então vocês pegaram a ideia, né? Se vocês executarem o experimento de vocês e a otimizada demorar mais tempo que a matriz normal, opa, tem alguma coisa errada. Olha, aqui aconteceu de novo, ó. Por que caiu para 1,5? Porque dessa vez tinha 2 zeros aqui em cima. Bicho, ele economizou muito. E ó, por que eu sei que está continuando dando certo? Porque o determinante deu igual nos dois casos. Tá legal? Senhores, a nossa aula de hoje é light, é só para a gente estabelecer algumas coisas sobre o trabalho aqui, esclarecer algumas coisas para vocês, que eu acho que serviu para isso. A gente vê aquele algoritmo da última aula, bem bacaninha implementado, e a ideia agora é que vocês, assim, qual é o ponto todo desse negócio? A partir de agora, galera, em tese, tá terminado o assunto de IP. Assim, o assunto de IP que tá lá na ementa, tal, que vocês têm que saber, então eu sou obrigado a ministrar, acabou. Vocês já estão. Agora, as próximas aulas sempre vão ser conteúdos que são opcionais, são conteúdos adicionais que eu gosto de ensinar. Tipo, a gente vai ver aquela paradinha de fazer um joguinho e tal. Se vocês quiserem, eu posso ensinar alguma coisa, uma introdução bem rapidinha de padrão de projeto, para vocês aprenderem alguma coisinha. Tem um videozinho que eu fiz aqui, que é pra gente aprender a manipular arquivo, que eu acho legal também aprender a manipular arquivo em Java. Por que manipular arquivo em Java é legal? Você vai ter que fazer teste de alguma coisa, seria muito mais legal carregar as coisas do arquivo do que ter que ficar digitando um monte de coisa toda vez. Você pode fazer inicialização de arquivo em vez de inicialização do teclado e tal. Então é uma coisa que varia muito aí do gosto do cliente aí. Então a gente pode definir isso na próxima aula, no começo, o assunto que vocês quiserem, mas assim, em tese agora, o foco de vocês, galera, é fazer esse trabalho, porque a entrega é dia 30, hoje é dia 18, vocês têm 12 dias para fazer esse negócio, tá? Pedro Paulo, é um Drops, cara, isso mesmo, Drops sobre tá bem aqui. Cadê aqui? Cadê no finalzinho aqui, que eu acho que eu coloco aqui um Drops sobre manipulação de arquivos em Java, entendeu? O bichão tá aí e tal, só clicar, ver ele. Mas a gente pode, se vocês acharem que não, professor, eu queria ver uns exemplos, queria tirar uma dúvida com o senhor tal, eu posso abrir aqui rapidinho, a gente faz alguma coisinha na aula e tal. Mas o ideal é assim, é que eu quero que vocês sempre privilegiem a, a escrita do trabalho. A partir de agora, tipo, se vocês estiverem na sala de aula, eu não vou ficar cobrando, ei, olha pra mim, não sei o que não. Se estiver fazendo trabalho, eu vou te deixar fazendo trabalho. Nas aulas que tiver o laboratório, vocês têm total liberdade para usar o laboratório para fazer o trabalho de vocês, tá? Então, para mim, a prioridade de vocês máxima é que vocês entregarem um bom laboratório. Eu vou liberar mais alguma, acho que mais uma listinha de exercício só lá no CodeBench, que é sobre matriz. Aí vai ter multiplicação, não sei o que, tal, alguma coisinha a mais. Mas é para vocês se situarem. Porque, em tese, cara, vocês já viram esse negócio sobre a parte de matriz um pouquinho mais violento aí. Tá legal? Galera, acho que é isso que eu queria na aula de hoje. Eu já vou parar a gravação, mas eu vou ficar aqui mais uns minutinhos. Obrigado a todos. A aula da já vai aparecer no YouTube aí. Valeu!